Oi lá, gente. Voltando aqui para nossa revisãozinha. Vamos lá. Quem está fora, quem está ouvindo, se prepara para voltar. Vamos junto. Tá. Galera, estamos abandonando aí uma parte que eu precisava relembrar com vocês. E até mesmo nisto, vocês vão entender o que a gente está estudando agora para delimitar, sem medo de errar, o nosso plano de ensino, tá? Vamos lá. Vamos entender, então, o que está se passando. Pois bem, nós muito falamos de crime, de pena e etc. E aí o aluno vira para mim e fala assim, tá, professor, mas eu já estudei 6 meses aí dessa parada toda e até agora eu não vi crime. Eu não vi pinga-sangue. Eu estou estudando. Lembrem, você está estudando direito penal comum, código penal, parte geral. Vamos voltar aqui para você lembrar. Já falei, mas não custa repetir. O cara da cartão bom da mensagem falou assim, tem que pagar R$40. 40 tá barato, quero 2. Jogou espuma na natação, no colchão. O colchão. Aí eu desativei o azulzinho, sabe? Amigo? Aí eu te mandando um áudio. O áudio eu nem escutei. Só desativei o azul e a mensagem. Amigo, tá falando quem lá, é, galera? Porque já faz umas 2 semanas, hein? Acho que é o Felipe, professora. Manda ele ficar quieto, eu não consigo mutar ele aqui que eu não sei. Mas vamos lá. Então, lembrem, o que nós estamos estudando? Código Penal, parte geral, relacionado a conceitos gerais, aplicabilidade, características, explicações e permissões contidas na lei penal. Nós estamos estudando a parte geral, relacionada a conceito, aplicabilidade, características, explicações e permissões. É isso que nós estamos estudando. Por isso que nós não vimos até agora crime. Mas voltando. Assim sendo, em absoluta coesão, nós podemos entender que a lei penal, ela, quando delimita o crime, ela tem que trazer o preceito primário, a definição do crime, e o preceito secundário, a pena. É a lei penal incriminadora. Preceito primário, preceito secundário. Ponto. Mas não esqueça, nem só de crime vive o direito penal. Essa frase é importante. Nem só de crime se perfaz o direito penal. Por quê? Porque nós temos a parte geral do Código Penal. E nesta parte geral não existem leis incriminadoras. Na parte geral, o que nós estamos estudando, e nós estamos aqui, galera, nós estamos aqui, são leis que não criam crimes e não cominam as penas, mas elas são tão importantes quanto. Então, vejam, nós falamos do crime, preceito primário, definição, preceito secundária, pena cominada, perfeito? Mas nós estamos falando da parte geral, onde não há crime. O que nós temos? Nós temos leis que podem permitir um comportamento, exemplo, matar alguém é crime, mas e se for em legítima defesa? É uma norma permissiva, uma norma excludente de ilicitude. Matar alguém é crime, sim, mas e se for em legítima defesa? Nós temos uma norma permissiva, que é a excludente de ilicitude, legítima defesa. Entenderam? É fácil. Outra lei penal não incriminadora é a exculpante. Por exemplo, matar alguém é crime, mas e se você estiver sob coação moral irresistível? Aquela violência que você não resiste.
é uma norma que, em que pese você praticou um fato típico previsto na norma, ilícito, que viola a ordem jurídica, ele viola a norma jurídica, ele não é permitido, não é, mas você tem uma norma exculpante, que é a excludente de culpabilidade. Interpretativa, norma interpretativa, é aquela que serve simplesmente para dar o significado de outra. Nós temos também normas que vocês já viram. É difícil. Gente, não atrasa não. De aplicação final ou complementar, que é aquela que delimita a validade. Exemplo. Esse princípio é um saco, né? Exemplo. O crime vai existir dentro do território nacional. E aí vocês lembram, o que é território nacional? É aquele que é plataforma continental, zona não sei o que, embarcações por extensão. Aí vocês têm que lembrar, o crime é cometido dentro do território nacional. Isso vocês estudaram com o Danilo. Isso aqui é uma norma, uma lei penal não incriminadora de aplicação. E nós temos ainda o que nós conversamos, a lei penal diretiva, que estabelecem as diretrizes, os princípios. Princípio da reserva legal. E, por fim, algo que nós vamos estudar agora. Nós temos as leis penais complementares ou de extensão da tipicidade. Complementares ou de extensão da tipicidade. Por exemplo, vocês já viram comigo. Para ser crime tem que ter uma conduta disposta na lei. Mas e se a conduta disposta na lei não alcançar o resultado? É uma conduta, mas chegou quase lá. Não há crime, mas pode haver um quase crime. Por exemplo, uma tentativa. Então, não há furto, mas há uma tentativa. Nesse caso, para ter tentativa de furto, você precisa de uma extensão da tipicidade. Então, vejam, nós temos as leis penais incriminadoras? Sim, mas nós temos também leis penais, normas penais não incriminadoras, permissivas, exculpantes, interpretativas, complementares, diretivas ou de aplicação. Temos um monte, e é isso que nós estamos estudando na parte geral. É essas aqui. Permissivas, exculpantes, integrativas, diretivas, entre outras. Nós estamos estudando a parte geral que lida com leis penais não incriminadoras. Vamos lá, gente. Agora, chegando no finalmente, antes de adentrar ao mérito. Teoria geral do delito. Alguém fale para mim a teoria geral do delito. O que se estuda? Quais são as 3 elementares do delito? Gente, isso é regra básica. Isso eu preciso que alguém me fala. Senão eu vou dormir muito frustrada hoje. Alguém me chamou no chat? Não? Ninguém? Vocês sabem. Quando nós falamos em teoria geral do delito, nós estamos falando dos elementos ali do delito, certo? Aí nós temos que verificar que o conceito material de crime, olhem a diferença. Eu não estou falando de conceito material de direito penal. Eu só mudei o enfoque. Ele segue o mesmo
significado, mas eu mudei o enfoque. Não é conceito material de direito penal, é conceito material de delito. É a violação de um bem jurídico. E o formal? É a infração da lei penal incriminadora. Certo? Então, nós temos aqui delito. O que é delito? Repito, não estou perguntando o que é direito penal. É o que é delito. A violação de um bem jurídico. Conceito formal. É a infração. É a violação da infração penal punida com reclusão, detenção ou com multa. Então, assim, nós temos o conceito material e o conceito formal. Óbvio, o conceito de delito material segue a linhagem do conceito de direito penal material, assim como o conceito de delito formal segue a linhagem do direito penal formal. Um relaciona-se a bem jurídico, outro relaciona-se à infração penal que tem pena. Fácil. Só que eu lembro vocês, e não vou fazer alusão, que nós temos infração penal como gênero, de qual nós temos duas espécies, delito ou crime, ou contravenção penal. Contravenção penal tem previsão numa lei extravagante, que é o crime liliputiano ou o criminho anão, certo? É um mini crime, só para lembrar. Mas agora chegamos aonde precisávamos. Mas qual é o conceito analítico de delito? É fato típico, ilícito e culpável. Tá certo ou errado? Lembraram ou não? Falem comigo. Fato típico, ilícito e culpável. Certo ou errado? Estudaram isso? Dá um sinal aí. Daiane, Renata, estudou isso? Everton? Estudamos, professora. Vocês, então, apostam comigo que o conceito analítico de delito é esse. Fato típico, ilícito e culpável. Aposta comigo, Renata? Que, por sinal, eu errei na prova que eu confundi os sinônimos de antijurídico e... Como que era? Antijurídico e ilicitude, exatamente. Tá vendo? Eu tenho problema com o sinônimo. Tá. Mas então, Everton, você que errou na prova, aposta 50 comigo que é isso? Menos de 100 eu não entro na jogada não, professor. Então, vamos lá, 150. Fechou, tamo junto. Então tá, então você perdeu. Porque quando você lê o livro e não assiste a videoaula, meu amigo, mas eu não vou te cobrar, que é a primeira aposta que você fez, tá? Essa eu vou deixar passar. Obrigado, já estava até passando o Pix aqui, suei frio. Vamos lá, galera. Eu quero que vocês vejam comigo um erro comum, bobo. Sim, nós vivemos sob a luz da corrente tripartite. Se nós formos ver, essa divisão é dogmática, é meramente doutrinária para que se estude, como se você destrinchasse por camadas o crime. Lindo isso. Leia um livro denso que você quase morre, né? A chatice mais necessária. E aí eu falo, crime é fato típico, ilícito. O fato típico e a ilicitude é sobre o fato, mas a culpabilidade não. É fato típico ilícito praticado por um agente culpável. A culpabilidade jamais é do fato. A culpabilidade recai sobre o agente, que é um juízo de reprovação pessoal sobre o agente. É um juízo de reprovação social sobre o agente. Então, a culpabilidade, jamais você pode falar fato típico, ilícito e culpável. Fato típico, ilícito e praticado por um agente culpável. A tipicidade, fato. A ilicitude ou antijuridicidade, fato. Culpabilidade,
sob o agente. Não confundam. Gente, eu fui aprender isso dando aula. E depois eu fiquei sabendo que isso vive caindo até mesmo em questão de prova oral e etc. Mas é muito lógico. O fato é típico, o fato é ilícito, mas a culpabilidade não. A culpabilidade é do agente, porque é um juízo de reprovação social. Você não reprova o fato, você reprova o agente. Tudo bem? Então, estamos junto. Conceito analítico de crime. Fato típico, ilícito, praticado por um agente culpável, tá bom? Mas não se preocupem, nós vamos ter mais apostas, que eu preciso de dinheiro, tá? Vamos lá. Agora vamos lá. O que é fato típico? Agora eu preciso revisar com vocês, senão eu não avanço. Fato típico é um fato humano indesejável praticado por meio de uma conduta. Conduta. Essa conduta não é ato reflexo, não é um comportamento de um animal. Então, é um fato humano indesejável, uma conduta, lembrem-se, dolosa ou culposa. E esta conduta produz um resultado. A conduta produz um resultado. Entre a conduta e o resultado, tem que ter um nexo de causalidade, uma relação de causa e efeito. Conduta, resultado. Relação de causa e efeito. E elas têm que ter tipicidade, ou seja, a tipicidade é o juízo de adequação. Perfeito. É o juízo de adequação. Ele tem que se encaixar na norma penal abstrata, certo? Por quê? Porque se não se encaixar perfeitamente, e esse encaixe perfeito entre a conduta e a norma penal em abstrato, ela chama o fenômeno da subsunção. É o encaixe perfeito. O fato típico, gente, se a gente parar para ver, ele é lindo. Uma conduta que numa relação de causa e efeito, numa relação de causalidade, gera um resultado. Mas não basta, tem que ter um encaixe perfeito do fato à norma penal em abstrato. Por isso, e é esta a razão que chama-se tipo penal, porque o tipo penal, ele traz o direito penal como tipólogo, como um conjunto de situações concretos que se encaixam em uma norma abstrata. Isto que é a palavra, é daí que advém tipo, de tipólogo, de admitir então que a situação concreta se encaixe na norma em abstrata. Por exemplo, Gabriel, para tirar teu sono aí, meu amigo, vamos lá. Eu posso matar você com um tiro na nuca? Posso. Posso. Pode. Posso matar você na porrada? Posso. Você sabe que eu tenho formação em arte marcial. Fácil, fácil. Vamos lá. Posso matar você de uma maneira que eu acho bem legal? A tiras. Eu vou cortando um pedacinho do teu corpo em tira até que você vira um presuntão todo fatiado? Posso. Pode. Eu posso matar você, por exemplo, te colocando de cabeça para baixo e fazendo um buraco na tua testa até sair todo o teu sangue? Posso. A lá, toquinho. O toquinho é um que eu acho legal. Eu te amarro numa caminhonete e vou até Curitiba. E você, quando chegar lá em Curitiba, só vai estar o toquinho das pernas, certo? Posso matar você assim? Posso. Posso arrancar todos os seus dentes com
Com um alicate, passar gilete e depois jogar fogo na boca? Posso. Posso matar você? Olha, são explodido por bomba? Posso. Olhem, isto é o direito penal tipólogo. Matar alguém. Abstrato. Existem diversas situações concretas à margem da imaginação humana que podem fazer essa adequação, esse encaixe perfeito, denominado subsunção. Então, o crime é isto: conduta, causa resultado, causalidade e mais, tipicidade. Esta conduta concreta que causou o resultado, olhem isto, tem que se encaixar perfeitamente na norma em abstrato. Necessariamente, né, professor? Necessariamente tem que fazer essa condução dos fatos que a senhora falou. Tipicidade, conduta, tem que ter ela. Se não tiver alguma delas falhar, não é considerado crime, né? Como regra, meu amigo, e é aí que nós vamos entrar hoje. Aguenta um pouquinho para não dar spoiler, tá bom? Tá. Aguenta um pouquinho, é por isso que eu estou revisando o conceito. Daqui a pouquinho nós vamos ver quando não há o encaixe perfeito. Quando não há o encaixe perfeito, como fazer? Como fazer? Tudo bem? Bem. Aguenta um pouquinho, já a gente chega lá. Mas eu estou passando a regra geral. Conduta, relação de causa e efeito, resultado, nexo. E aí, o encaixe perfeito, que é a situação fática concreta para a norma, para o tipo penal, chamado subsunção. Tudo bem? Fácil? Beleza. A regra geral, para quem falou comigo que eu não vi o nome, tá certinho. É esta. Vejam. Então, o tipo penal é nada mais, nada menos do que a descrição abstrata de uma conduta. Tipólogo. Fechou. Qual a estrutura do tipo penal? Vocês já sabem. Primeiro, abre o código. Homicídio, matar alguém, pena 6 a 20 anos. É o título, também chamado de nome in iuris, é o nome dado pelo legislador. Preceito primário, a descrição da conduta do fato delitivo e a pena. Facinho. Isto é o tipo penal. Ele é uma descrição abstrata que tem uma estrutura. Nome, preceito primário, preceito secundário. E aí, gente, eu preciso saber, vocês estudaram essa parada aqui? Vamos lá. O tipo penal é composto por um núcleo, elementos e circunstâncias. Estudaram esta decomposição do tipo penal? Por que ele tem um núcleo? O núcleo é a parte mais importante. Por que o tipo penal ele tem um núcleo? O núcleo é o verbo. Sabe por quê? Porque o tipo penal ele visa criminalizar conduta. E a conduta é uma ação ou uma omissão num comportamento humano. O mais importante é a conduta, é o núcleo, o verbo nuclear, que diz qual é a conduta proibida ou qual é a conduta obrigatória. Exemplo, matar alguém, núcleo, matar, é a parte mais importante. Fácil, facinho. Subtrair coisa alheia móvel, qual que é o núcleo? É a conduta. Subtrair é crime, não subtraia, certo? Então, o tipo penal ele vai sempre vir para nós por meio de uma conduta, que é o núcleo, certo? Aí nós temos elementos objetivos, por exemplo, matar alguém, que é o elemento, o alguém. Subjetivo é o dolo. Normativo é um elemento de valoração.
Como regra, nós temos o objetivo, o subjetivo e o normativo. E também algumas circunstâncias que podem servir para aumentar a pena ou diminuir a pena. Exemplo, matar alguém, pena, 6 a 20 anos. Olha uma circunstância aí, facinho. Matar alguém por motivo fútil. Olha aí uma circunstância. A motivação fútil. A motivação fútil torna o homicídio, igual vocês veem na TV, qualificado. Pena, 12 a 30 anos. Entenderam? Então, isto aqui, essa estrutura aqui, é muito importante vocês terem ela em mente. Tipo penal é o núcleo, seus elementos e verificando se tem alguma circunstância. Se tiver alguma circunstância, vai aumentar ou diminuir a pena. Mas vejam, não é obrigatório. Neste sentido, nós estamos falando de um tipo penal derivado, que faz alusão a um básico, certo? Esta parte aqui de circunstâncias, ela não é obrigatória, ela é incidental. Pode caracterizar qualificadora ou privilégio, mas nós vamos estudar isso com calma também. Isso aqui é só revisão. Agora, gente, nós já vimos o fato típico, a ilicitude ou antijuridicidade. A ilicitude ou antijuridicidade é bem legal. Isso aqui, gente, é facinho. O fato típico se pressupõe ilícito. Todo fato típico você pressupõe que ele é ilícito. Isso chama a teoria da ratio cognoscente. Se ele é típico, você já pressupõe que ele é ilícito. Por quê? Porque se ele é um fato típico, isto quer dizer que indica-se que ele é contrário à ordem jurídica, que ele não é permitido à ordem jurídica, que ele está em afronta à ordem jurídica. O fato típico se presume ilícito. Ora, se eu matei alguém, se presume-se, olha aqui, que ele violou a ordem jurídica. Por isso o nome, ilicitude. O fato típico se presume contrário ao direito, ilícito. Everton, o fato típico se presume contrário à ordem jurídica, antijurídico. Tudo bem? E aí nós temos as normas permissivas. Exemplo, legítima defesa, exercício regular de um direito, estado de necessidade, dentre outras. Olhem que legal. Quando você pratica um fato típico, exemplo, um homicídio, você praticou um fato típico. Em estado de necessidade, o próprio Código Penal, num ordenamento jurídico, e o nome diz para alguma coisa, nós vivemos sob a égide de uma ordem jurídica. Ordem, não desordem. Então, veja, o fato é típico, mas se você está em estado de necessidade, ele é permitido. Você não violou a norma jurídica, entenderam? Nós temos uma excludente de licitude. Então, o fato típico presume ilícito, presume-se contrário ao direito. Ao passo que, se tivermos uma norma na lei que permite aquela conduta, por óbvio, ele não vai ser ilícito. Por quê? Porque daí é o fato típico praticado, sim, mas ele viola a ordem jurídica? Não. Por quê? Porque ele é permitido. Nós vamos ter ali uma norma permissiva, denominada excludente de ilicitude. Revisando, ainda, vamos continuar, galera. Revisando, ainda. Por fim,
nós temos também as exculpantes de culpabilidade. Por fim, nós temos também as exculpantes de culpabilidade. A culpabilidade, ela vai ser um juízo de censura que recai sobre o fato? Não, né? Você não censura fato, você censura o agente. Então, é um juízo de censura que corresponde à reprovabilidade do agente, como um juízo de reprovação social. Vejam, a pessoa pode praticar um fato típico e contrário à ordem jurídica, típico e ilícito. Mas aí você pergunta, tá bom, o fato é típico, tem previsão na conduta, na norma abstrata. O fato é ilícito, ele não é permitido, ele não tem nenhuma norma permissiva, ele não tem nenhuma excludente, ele está lá, ele viola a ordem jurídica. Mas a pergunta é, mas o agente necessita de reprovação social? Será que naquelas circunstâncias há necessidade de impor uma pena? Culpabilidade como pressuposto de aplicação de pena pro agente. E aí eu pergunto, vamos lá, o louco, aquele que é completamente inimputável, o doido de pedra, pergunto, vai ter alguma finalidade? Jogar ele na cadeia? Não. Ele merece pena? Não. Ele vai sair solto? Não. Vamos tratar, né? Vamos tratar, né? Até para ele não sair e fazer de novo. Isso é lógico. Um outro caso que eu acho muito legal. Exemplo da doutrina, eu adoro. A pessoa mora ao lado de um alambique. E evapora-se a cachaça que é fabricado e ela, sem querer querendo, fica completamente embriagada por inalar aquela cachaça. E ela faz um crime completamente sem consciência. Vejam, estamos falando de uma embriaguez fortuita. Pergunto, ela merece um juízo de reprovação social? Lógico que não. Professora, que exemplinho ruim, né? Tudo bem, vamos para outro. Você está na balada, isso aconteceu com uma amiga de uma colega de uma amiga. Isso aconteceu. A mulher chegou na balada, uma mulher bem bonita, estava acompanhada do marido, e um espertão jogou Boa Noite Cinderela nela. Só que ela tomava remédio controlado. No lugar dela o cara conseguir levar ela para um canto e estuprá-la, ela ficou doidona, quebrou o pau na balada. E aí descobriu-se pelas filmagens, porque ela estava completamente fora de si, que ela tinha sido drogada. Pergunto, ela merece um juízo de reprovação social? Lógico que não. Então, vejam, repetindo até aqui o que foi dito. Conceito analítico de crime. Fato típico, ilícito, praticado por um agente culpável. A culpabilidade é um juízo de censura. Reprovação social no agente. Por quê? Porque se não houver essa reprovação social, não há pressuposto para aplicação de pena, não há crime. Óbvio, a depender da casuística concreta, se for uma doença mental, trate, medida de segurança. Mas é absolvição, porque não há crime pelo seu conceito analítico ou dogmático. Beleza, galera? Top, né?
Eu surto nessa área do direito. Espero que vocês também. É muito legal. É muito legal, mas vamos continuar. Porque eu só tô revisando aqui, tá? Galerinha, eu novamente vou parar a aula. A gente volta em 5 minutos e eu justifico. Não sei se vocês sabem, eu tô grávida e eu fico sentada dando aula, minhas costas doem demais. Eu preciso levantar um pouquinho para me alongar. Por isso que eu tô fazendo 2 aulas, para 20, para um pouquinho, para continuar de novo, porque sentada eu não aguento, a coluna dói demais, tá bom? Até daqui a pouquinho, então. Tchau, tchau.